Muito bom dia a todos. Queria saudar especialmente a turma que está nesse momento fazendo a caminhada, Desafio dos Faróis aí com o nosso amigo e companheiro Adenauer, comemorando aí um ano da recuperação da saúde dele. Não pude estar com eles lá presente, justamente para estar aqui com vocês, e quero mandar essa vibração para eles que devem estar no meio do caminho aí, saíram do Farol da Barra em direção ao Farol de Itapuã, né? É isso aí. Nosso amigo Jorge, Fernando e o nosso líder aqui, Adenauer. É isso aí. Também o pessoal da TV Harmonia está nos assistindo. Quero, inclusive, falar para vocês que já estamos começando a rodar o novo programa da TV Harmonia, que é o Alquimia, ao qual nosso amigo Adenauer, junto conosco, estamos tratando de temas sobre a vida, sobre a espiritualidade, e o primeiro programa sobre sonhos já deve estar sendo colocado na TV, e já gravamos também o programa sobre a regressão de memória. Então, vocês fiquem atentos. Lembre-se que a TV Harmonia está disponível também no celular. Você pode baixar o aplicativo, tanto pelo Android quanto pelo iPhone, e ter à sua mão a possibilidade de assistir às palestras e também aos programas gravados aqui no Estúdio Harmonia. Tá bom? Pois é. Então vamos dar de graça, né? Graça é uma palavra muito presente nas religiões, né? Estado de graça, remete até a uma situação de santidade. E no Espiritismo não tem santo, né? Não tem santo configurado. Não existe essa figura na estrutura da doutrina espírita dos santos. Nós respeitamos. Vocês podem até estar olhando para mim e dizer assim, peraí, não tem, quem é aquele que está ali na... Aí você, já fiquei incoerente, né? Quem é aquele que está ali? Por acaso seria São Francisco? Aí, o fato do Francisco de Assis ser essa pessoa que se tornou santa na Igreja Católica e ser uma referência para a gente de humildade, de desapego, de compromisso com o espiritual, o fato de estar ali aquela figura não nos compromete no que eu estou dizendo, porque olhamos para ele ali e temos a referência da pessoa extraordinária que ele foi e tomamos para a nossa vida esse exemplo. Mas, como eu dizia, no Espiritismo, o santo propriamente dito, ninguém é ungido como santo. Quem são as figuras na doutrina espírita pelas quais a gente mais pensa como se fossem santos? Muitas vezes nossos colegas veneram quase como santos. Você veja, está lá atrás do auditório, a fotografia dele está lá atrás, está São Francisco aqui e está Francisco Xavier lá. O grande médium, Francisco Xavier. Os médiums no Espiritismo, os grandes, aqueles que se destacam, muitas vezes as pessoas tomam como se fossem verdadeiros santos, né? Se Chico Xavier falou alguma coisa, se Divaldo Franco falou, né? Etc, etc. Só para citar assim, os dois mais conhecidos, tem outros aí, mas esses são os mais conhecidos. Esses médiuns extraordinários, eles dedicaram toda uma vida, e uns ainda continuam dedicando, no serviço, no dar, no dividir, no distribuir, no compartilhar
a própria vida deles. Esse capítulo, dar de graça o que de graça recebeste, dentro do Espiritismo, é muito utilizado para tratar da questão da mediunidade e para dar um parâmetro, uma referência para aquelas pessoas portadoras de mediunidade, que começam a desenvolver-se nessa sua faculdade. E, como a mediunidade não é propriedade do Espiritismo, isso é bom que se diga, aliás, muita gente não sabe disso, pensa até mesmo que o Espiritismo inventou a mediunidade, desconhecendo que a mediunidade é uma faculdade presente na humanidade desde sempre. Não com esse nome, evidentemente, mas com o nome de profetas, homens santos, pitonistas e até mesmo bruxos e bruxas. Porque os bruxos, que foram muitos queimados na Idade Média, nada mais eram que os médiuns, que naquele momento eram perseguidos justamente pela sua faculdade. É evidentemente que alguns se envolviam com questões de magia negra, com outras atividades, digamos assim, não tão nobres pela mediunidade. Então, quando o indivíduo começa a desenvolver-se na mediunidade e descobre essa faculdade extraordinária, que, aliás, todos nós temos, em maior ou menor grau, todos nós somos mais ou menos médiuns, porque quem é que nunca pensou em alguma coisa e aquilo aconteceu? De alguma forma, teve uma sensação. Quem é que não teve um arrepio, assim? Tem alguma coisa aqui? Ai, meu Deus, o que será? Quem é que nunca sonhou com uma pessoa já falecida, desencarnada, morta, e que aparece viva no seu sonho? Quem é que nunca teve a sensação de ter visto um vulto? Semana passada a empregada lá de casa viu de novo. Eu já disse a ela, porque eu tinha uma empregada que trabalhou com ela e que faleceu no ano passado, elas trabalharam juntas. E ela vivia falando nela lá, está vendo? Você fica falando de fulano, ela aqui, quando ela vem lhe visitar. Não, senhor Ramiro, pelo amor de Deus. Só você fica falando nela toda hora, né? Porque tem aquela pessoa que fica, eu queria ver tanto fulano, que saudade incrível. O problema é que esse pessoal não tem horário, né? Parece que esse pessoal mora no Japão, né, Rose? Que aparece de madrugada, a gente vai no banheiro assim, no corredor, aparece, aí você toma aquele susto, minha Nossa Senhora, vai para debaixo do cobertor. Minha avó apareceu. O fuso horário de espírito é assim, né? Eles gostam mais da noite, né? Essa coisa. Mas aparece, né? Então, quem é que nunca viu? Não teve uma sensação de que viu? Então, a mediunidade, ela é presente na vida de todos nós. Agora, evidentemente, algumas pessoas a têm num nível mais desenvolvido, mais susceptível à produção constante de fenômenos, sejam eles auditivos, visuais, a escrita. O fato é que os médiuns ditos ostensivos, como está muito bem colocado no livro dos médiuns por Allan Kardec, ele coloca essa palavra, médiuns ostensivos, estes estão aptos a produzir mais intensamente os fenômenos, sejam quais forem. Como eu disse, pode ser ouvir os espíritos, pode ser ver os espíritos, pode ser escrever pelos espíritos. Então, a referência para essas pessoas que começam a lidar com a mediunidade desta forma mais ostensiva
e se descobrem portadores dessa faculdade, esse capítulo, especialmente do Evangelho, é a linha mestra. Dê de graça aquilo que de graça você recebeu. Esse dom ou missão, como preferem alguns. Aliás, os espíritas gostam mais até de tomar isso como missão, como é uma visão até, eu acho, um pouco carregada, essa coisa de que o médium é alguém que veio com a mediunidade também, porque é muito endividado, foi muito complicado nas encarnações passadas, então vem com a mediunidade para poder... É uma visão que se, quer dizer, pagar, é uma visão também que eu acho que não é muito adequada, nem tanto mar, nem tanta terra, né? Porque aí o sujeito fica, meu Deus, agora recebi essa missão da mediunidade e tal. Não é por aí. A mediunidade é uma característica do ser humano. Evidentemente, se você é portador da mediunidade, é porque você, de alguma maneira, mediunidade ostensiva, de alguma maneira, desenvolveu a capacidade para esta sensibilidade aguçada em relação às dimensões espirituais ter se manifestado. Porque, por exemplo, se você começar a praticar meditação, se você começar a buscar o contato com a sua própria realidade espiritual, a sua essência, se você, através de práticas espirituais, né, controle de alimentação, de trabalhar a questão da meditação, fazer os seus retiros pessoais, não precisa ser um retiro para ir para o mosteiro, não, você faz o seu retiro, seu momento de silêncio, criar esse ritual de cada vez mais entrar em contato com a sua dimensão espiritual, você vai notar que a sua sensibilidade às energias, às presenças, vai aumentar. É simples. Então, se você fizer isso continuamente, exercitar isso continuamente, naturalmente que a sua sensibilidade vai aumentar. E você vai começar a desenvolver, mesmo sem ser um médium ostensivo, pode começar a desenvolver essa capacidade. Então, a mediunidade é uma faculdade psíquica do perispírito, que é o órgão intermediário entre o espírito e o corpo físico. O perispírito é o corpo espiritual, entre aspas. É o veículo de manifestação do espírito, tanto quando ele está encarnado, ou seja, de posse de um corpo físico, como nós estamos, quanto ele está desencarnado. Quando a gente vê um espírito, é porque, na verdade, estamos vendo a sua forma perispiritual. Então, ao ter essa faculdade de posse, ao descobrir-se médium, portador desta faculdade, esse padrão de gratuidade, de servir, é o padrão referência de valor. Sabe por quê? Tem muito médium aí, de fato. Aliás, a nossa cidade já se perdeu completamente o pudor, né? Está lá. Fulano de tal. E o pior é que bota lá. Espírita. Telefone 33446666. Está com problema de casamento? Está com problema de namorada? Está com problema de emprego? Está com problema de quê? Está com uma encravada? A gente resolve com um alicate espiritual. Aí você chega lá, vai fazer uma consulta, pagamento antecipado. Sim, ainda tem trabalho também de terraplanagem. Terraplanagem espiritual. Porque você não precisa remover os obstáculos
Então ele tem lá um trator para remover os obstáculos, tirar alguém do seu caminho que está lhe atrapalhando, e coitado dele que vai ser atropelado, né? Vamos fazer aí um trabalho. Mas quanto custa? Bom, tem que comprar os ingredientes, tem que comprar a galinha, tem que comprar o relógio, é que a pessoa até bota relógio, né? Às vezes não sei para quê, né? Deve ser para controlar o tempo lá. Uma farofa, tudo custa, não é de graça não. Então está tudo incluso o pacote. Estou falando na brincadeira, mas isso acontece ou não acontece? Ou então, você vai pagar para o médium para fazer uma previsão do seu futuro, o que vai acontecer da minha vida, vou para lá, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para aquele trabalho, o que vai acontecer? Então, a mediunidade, como eu disse, não é propriedade do espiritismo, ela está aí. Mas, na doutrina espírita, essa referência de conduta estabelecida nesse parâmetro de dar de graça o que de graça você recebeu, é colocada de forma muito cristalina. Então, falando de Chico Xavier, está ali a vida dele. Ele sempre fez questão, primeiro, de não assumir a autoria de todas as coisas extraordinárias que ele produzia através da sua mediunidade. Aliás, eu acho fantástico quando as pessoas querem... Tem alguns estudiosos que são contra, digamos assim, isso mesmo, a palavra é contra a mediunidade, contra o espiritismo. Não, Chico Xavier era até uma pessoa boa, ele era realmente um ser humano extraordinário, mas tinha esses problemas de cabeça, né? Que ele achava que escrevia, os mortos escreviam por ele. Tinha essa coisa, tem gente que fala assim, né? Até para mostrar que até se solidariza, né? Mas Chico realmente, mas não dá, né? Escrever 400 e tantos livros, coisa assim, né? Coisa simples, né? E nunca ter assumido a autoria de nenhum deles e ter doado todos os direitos autorais de todos esses livros para várias instituições do Brasil. Não foi só para a Federação Espírita Brasileira que ele doou seus direitos autorais, foram vários, alguns centros espíritas, instituições filantrópicas, têm os direitos autorais dos livros de Chico Xavier, passados em cartório para a sua subsistência. Então, ele imprimiu mais do que ninguém essa marca do serviço despojado, gratuito, durante todo o exercício da sua mediunidade. E se tornou uma referência para todos os demais médiuns que passaram a produzir livros no movimento espírita e que utilizaram essa metodologia de Chico, de doar os direitos autorais, de não oferir ganhos. Então, veja, esse parâmetro é um parâmetro de segurança, porque nós podemos lidar com médios, nós estamos encontrando com os médios aqui e acolá. Então, se alguém se apresenta para você colocando que é médio, ou você toma informação de alguma instituição, que não seja aqui o Centro Espírita Harmonia, que tem um trabalho de cura, que é a palavra que aparece aqui, de cura espiritual, de transformação, qual é o primeiro parâmetro que você deve levar em conta? Primeiro parâmetro, não é o único, porque evidentemente há outros aspectos a serem avaliados, mas qual é o primeiro parâmetro? Qual o primeiro parâmetro? O sujeito cobra por isso? É algo que você vai lá, contrata ele? É o primeiro parâmetro. Se é no serviço, se é dado, se é disponibilizado, já é um bom sinal. Por quê? Significa o compromisso do indivíduo com esse atributo da mediunidade que é o serviço. O médium é um canal.
é um canal entre duas dimensões, uma não física e uma física. E a primeira coisa que o médium descobre ao estudar a mediunidade e a praticá-la é que quanto mais ele for o canal de coisas boas e fizer isso com devotamento e com desapego, sabe o que? Quem é a primeira pessoa a ser beneficiada? Imagine um tubo que tem algo, tem resíduos, uma tubulação que tenha resíduo, que tenha formado limo, que tenha formado crosta, que tenha alguma impureza nas suas paredes, ou até mesmo alguns resíduos dentro dele. O que acontece com esse tubo se ficar passando água limpa o tempo todo? Água limpa. O que acontece? Ele vai limpando. Se passar água suja, mais sujeira vai acumular. Então, virei um tubo, né? Porque eu descobri minha mediunidade tem uns 20 anos. Eu quero mais é que passe água limpa por aqui. Porque e se eu servir como médium, eu sou o primeiro a ser beneficiado. Eu, mais ninguém. Sabe? Se você tem um poço artesiano no fundo da sua casa, algumas pessoas aqui têm casa de praia, acredito. Hoje não é difícil achar, mas no tempo da cisterna, quanto mais água você cava, tira a água, mais água brota. Essa é a imagem que deveria ser referência para a gente. E é disso que a mensagem nos fala. Quando você dá, sabe, quem é rico é quem dá. Veja, quem recebe é porque é pobre, porque está precisando. Se eu posso dar, se eu dou, eu estou mostrando o quão rico eu sou. A riqueza, ela aumenta, por incrível que pareça, nas leis da vida. As pessoas que servem, vocês conhecem pessoas generosas, verdadeiramente generosas, que andam pelos cantos depressivas? Vocês conhecem? Não vou dizer que não tenha, todo mundo pode passar por um problema, mas que é difícil de achar, né? Pessoas verdadeiramente generosas, pessoas que têm o prazer de servir descompromissadamente, que têm o prazer de estender a mão, de olhar ao outro dentro da necessidade, de ter essa capacidade de sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro. São pessoas que têm já têm o anticorpo contra a depressão, contra a tristeza. É algo que a gente pode perceber. E se você é uma pessoa generosa, deve poder observar quando você se envolve no estado de generosidade, de compaixão, de desejo de se mobilizar na direção do outro, o quanto você se sente bem. Então, mais do que ficar dizendo às pessoas faça isso ou faça aquilo, eu gosto muito da ideia de propor que cada um possa experimentar as coisas. Experimente servir, experimente fazer isso. E veja como você se sente. Veja como você poderá perceber seu coração se expandir. Porque o amor é uma corrente. Se tiver aqui um engenheiro elétrico ou físico, sabe que a corrente, ela só se estabelece se tiver passagem. Qual é o papel do interruptor? Interruptor de energia. O nome está dizendo interruptor. A gente não para para pensar, né? Aquele que interrompe. Interrompe o quê? A corrente. Nas palavras de... Está entregando lá. Então, o interruptor nada mais faz que fazer a conexão. Quando ele faz a conexão, a corrente se estabelece. Aí, liga essa lâmpada, liga o ar-condicionado, liga esse microfone.
E aí o que acontece? A vida, quando há corrente, a vida. Quando para, se o rio corre, o que acontece? A vida. Acho que a minha amiga fez um comentário ali, mas eu não ouvi. O que foi que ela disse? O mar corre? O mar também corre, é verdade. É verdade. Tá vendo? Tá prestando atenção. A pessoa leva a criança, a menina fica dormindo, não vou levar a menina por centro, não, que fica lá me perturbando, não sei o que. Vai lá. Vai sair daqui e ainda vai explicar para a mãe a palestra toda. Mas tudo bem. Então, resultado. Se corre, se as águas fluem, a vida. Se fica parada, água parada dá o quê? Vocês estão atrasados, dá dengue? Como é o nome daquele negócio? Shhh. Se eu falar isso aqui, o pessoal vai dizer, o cara está falando palavrão na palestra. Que nome? Rapaz, que nome é esse, rapaz? O pessoal não tinha o que fazer, não achar um nome desse. Chikungunya. Mas tudo bem, né? Dá mosquito, dá chikungunya, dá zika, dá tudo. Água parada, não há vida. Então, veja, tudo que flui, gera vida. Então, veja o amor. Vamos pensar o seguinte, um triângulo, Deus, eu e o outro. Deus, eu e o outro. O tu, não é? A segunda pessoa. Você, para amar a Deus diretamente, pense você amando a Deus, vou amar a Deus. Tudo bem, a gente deve fazer isso, mas aí eu vou pegar, um pega uma flor, aí Deus está aqui. Né? O outro olha para uma montanha, Deus. O outro olha para o mar, oh Deus. Mas, sabe, é um negócio meio assim espalhado, né? Agora, e o outro que está do seu lado? É mais fácil de você projetar o seu amor? Sim, muito mais fácil. Amar uma pessoa. Só que Deus está ali. Afinal, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Veja, o ser humano é a representação mais elaborada da divindade. Não é a divindade, obviamente, mas é a representação mais elaborada. Então, quando sabe aquela coisa do indiano? Namastê. Não é assim? O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Namastê. É essa conexão. E lá no Japão, como é, Rose? Não sabe o que, rapaz? Estava no Japão passeando aí, ó. Tem que cantar uma música em japonês aí pra gente. Aí eu quero ver. Né? Então, ó, porque lá o pessoal fala assim também, né? Ó. Então, o fato é que, quando nós estabelecemos a conexão com o outro, nós estabelecemos a conexão com Deus. É por isso que Jesus foi o tipo do pregador da ação. Quer dizer, se tem uma marca na trajetória de Jesus como mestre espiritual, ele foi o mestre da ação. Veja, Buda já teve uma proposta diferente. Fantástica. Mas Jesus o quê? Preferiu estar o tempo todo em contato com o outro. O tempo todo. Com publicano, com leproso, com cego, com aleijado, com rico, com pobre. Entrou no templo, criticaram ele. Foi para a casa de Zaqueu. Andou com o coletor de imposto. Todo que tem gente prostituta,
tudo. Vejam, é o mestre da ação. Ele quis o tempo todo lembrar e deixar marcado na sua mensagem de que é impossível crescer espiritualmente sem se humanizar. Sem se humanizar. Sem estar em contato com a humanidade. Sem deixar de assumir a sua própria condição de humanidade. Em algumas passagens do Evangelho isso fica claro, quando ele demonstra temor, pouco antes de ser colocado ao sacrifício. Está lá. Essas passagens devem ser olhadas como pérolas, antes da gente achar, Jesus fraquejou. Não, ele quis mostrar a sua humanidade, dizer, ei, saia dessa de querer ser santo do dia para a noite, não, primeiro torne-se humano, porque se você não se tornar humano, você não consegue crescer espiritualmente, e se tornar humano é aceitar as suas fraquezas, é aceitar também a fraqueza do outro, que aliás, para você aceitar a fraqueza do outro, comece aceitando a sua, você vai ver que vai ficar mais fácil aceitar a fraqueza do outro. Então, aceite as suas fraquezas, aceite a fraqueza do outro, ocupe-se da necessidade do outro, não só das suas necessidades. Abra os ouvidos para ouvir o que o outro tem a lhe dizer. Então, essa conexão com o outro é fundamental para o crescimento espiritual. É o caminho da humanização. E aí você vai poder dar de graça muita coisa. Porque você vai se descobrir rico de muita coisa. Se você for médium, tudo bem, mas se não for o médium ostensivo, estará exercitando, estará sendo o canal. E isso de graça no dia a dia, você não precisa, de fato, cobrar. Muitas vezes não é que você não vai cobrar, mas as pessoas alegam que é a mesma coisa de cobrar. Eu fiz isso por você. Eu fiz, você faça por mim, porque eu também a fiz. É uma forma de cobrar. Porque vocês pensam que a cobrança é só em dinheiro? É na exigência da recíproca. Então, o verdadeiro amor, a verdadeira doação, ela nasce desse despojamento, da capacidade de você fazer, de fato, sem esperar nada em troca. Isso é dar de graça. Não esperar nada de troca. Não é só dinheiro, não. Então, é uma capacidade espiritual de alta relevância, que a gente precisa ir exercitando no dia a dia, cada vez mais. E de repente você pode ser até abençoado sem menos esperar. A vida lhe retribui. A vida, de fato, tem essa capacidade de lhe dar boas surpresas. Quando você menos espera, aquelas coisas boas, positivas que você espalhou, o bumerangue vai e volta. Você joga o bumerangue do amor, ele volta. Ele vai lá longe, às vezes você perde até de vista, mas ele volta. Aí tem uma historinha, a gente teve esses atentados agora, recentemente, essa coisa horrível que aconteceu, né, e com as comunicações mais instantâneas, a sensação é de que foi ali, na esquina, né? Porque a gente fica sabendo de tudo, fica sabendo dos detalhes. Então é como se fosse ali na esquina. A internet, as comunicações rápidas, fizeram com que a gente tivesse, para o bem ou para o mal, essa instantaneidade das coisas, online. Então aconteceram esses atentados
E teve o caso até que eu li no jornal, não sei se vocês leram, um cidadão que tinha escapado do 11 de setembro e tinha escapado também lá, que coisa, né? Aí tem uma história bacana que eu li uma vez, já contei aqui, mas eu acho essa história fantástica. Eu li um caso real. Um judeu americano estava passeando em Israel. Isso alguns anos atrás. O nome dele era Moshe. Ele estava passeando em Israel, na capital, em Tel Aviv, e ele tinha um compromisso, mas estava com fome, resolveu ir a uma pizzaria que tinha numa esquina para comprar uma pizza, comer rápido e chegar a tempo ao seu compromisso. E ele se dirigiu até essa pizzaria, estava lotada, uma fila à frente dele, ele agoniado, com pressa, aquela coisa. A pessoa que estava na frente dele notou que ele estava com pressa. E aí disse, não, estou vendo que o senhor está com um pouco... Ele disse, realmente eu estou com um pouco de pressa. Então tudo bem, pode passar aqui na minha frente e comprar. Aí cedeu o lugar para ele, e ele foi, comprou a pizza e saiu. Quando ele dobrou o segundo quarteirão à sua frente, ele ouviu uma forte explosão. Ele ouviu aquela explosão, logo atrás dele, a fumaça subiu, espalhou-se, e ele notou que tinha acontecido algo de muito grave. Uma bomba explodiu na pizzaria onde ele estava comprando a pizza. Imediatamente, ele lembrou-se daquela pessoa que havia lhe dado lugar. Sim, aquela pessoa naquele momento se tornou o herói da vida dele. Porque graças àquela pessoa, por muito pouco, ele poderia ter estado lá. Então ele imediatamente pensou e foi atrás, tentando achar muita correria, carros da polícia, ambulância, fumaça, ainda um pouco de fogo, pessoas espalhadas, muita dor. Naquela confusão, ele tentava chegar e tentava achar aquela pessoa para ajudar, ele mobilizado pelaquela situação de choque, por aquilo que havia acontecido a ele. Então ele foi até e não conseguiu. Mas ele não se deu por satisfeito. Ele foi procurar nos hospitais da cidade. Ele queria estar com aquela pessoa. Ele queria demonstrar a sua gratidão. Ele acabava de receber uma dádiva da sua própria vida. E tanto batalhou que ele conseguiu encontrar o cidadão num hospital. Chegando até lá, ele estava no quarto, havia sobrevivido, estava bastante ferido, e ele disse, olha, você lembra de mim? O sujeito olhou para ele assim, não sei, ele disse, eu fui a pessoa que você deu lugar na fila, e você salvou minha vida, o que eu posso fazer para agradecer a você? Você salvou minha vida. Se você precisar de qualquer coisa, eu sou à sua disposição. Olha, eu moro nos Estados Unidos. Lá, você sabe, tem os melhores hospitais. Se você precisar de qualquer coisa, aqui é meu cartão, sua família, me procure lá. Não hesite em me procurar. Eu faço questão de lhe ajudar. Saiu, e depois daquele dia, nunca mais encontrou o homem. Tempos depois, estava ele lá onde morava, em Nova York, e soube, por um telefonema, a mulher dele atendeu e disse, olha, aquele seu amigo de Israel, a esposa dele ligou, ele está em Boston, veio justamente para fazer uma cirurgia de reparação, depois daquele acidente. Aí ele, olha, está, eu vou lá visitar. Na manhã seguinte, ele pegou o carro, Boston fica perto de Nova York, se dirigiu até Boston, no hospital, e quando ele estava, logo pela manhã,
no início da manhã, no hospital, ele notou que as pessoas estavam com um comportamento estranho. Estava todo mundo agitado, para um lado, para o outro. Tinha alguns televisores na recepção, ele via que as pessoas não desgrudavam os olhos da televisão, todo mundo olhando, e ele chegou perto, quando ele olhou, ele ficou branco, da cor dessa parede. Quando ele olhou para a televisão e viu o que estava acontecendo. Da cor dessa parede ele ficou. Era o atentado ao World Trade Center. E ele trabalhava lá. Ele era para estar lá. Naquela hora. Mas ele foi visitar o seu amigo. Eu não sei não, eu fico todo arrepiado contando essa história. Não sei quanto a vocês, eu fico todo arrepiado. Ele ficou, meu Deus, pois é. Você veja como é a vida. Como é que a vida se manifesta. Como essa amorosidade de Deus, ela está presente o tempo todo. Agora a gente se fecha, a gente se bloqueia, a gente se torna duro de coração e não percebe. Mas a melhor maneira que você tem para entrar em contato com esse amor poderoso que envolve todo o universo é você se dar, é você servir e principalmente fazer isso sem esperar nada em troca. Muito obrigado por tudo, muita paz e bom dia.